Deus. Amados, eu quero louvar a Deus pela vida de todos os visitantes nesta noite. Vocês todos são bem-vindos. Amém? Vamos ler a palavra do Senhor. Glória a Deus. Quero pedir aos irmãos que abram a Bíblia em Mateus capítulo 7. Nós vamos ler a partir do verso 13 ao verso de número 23. Mateus capítulo 7, a partir do verso 13 até o verso de número 23 para a nossa meditação. Os irmãos só vão me acompanhar e eu vou fazer a leitura da palavra do Senhor. Diz assim a palavra de Deus: Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos que há que encontrem. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai, que estais nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direis abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém? Amados, mantenha a Bíblia aberta, fecha os teus olhos para que eu faça mais uma oração. Glória a Deus. Pai Santo, Deus Todo-Poderoso, nós já ouvimos, nós já louvamos a Ti. Agora, Senhor, nós vamos ouvir a Tua palavra, a Tua santa e gloriosa palavra. Deus, a Tua palavra é a espada de dois gumes. Ela penetra, Senhor, na alma, no espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os pensamentos e as intenções do coração. Deus, fale conosco. Precisamos, ó Pai, ouvir a Tua voz. Precisamos, ó Deus, ser ministrado por Ti. Te peço, Pai, nesta noite, que o Teu Espírito Santo venha cativar a nossa mente, o nosso coração, para compreendermos, entendermos, Senhor, a Tua palavra e guardá-la, Senhor, no nosso coração, para não pecar contra Ti. Porque a Tua palavra só é lâmpada para os nossos pés
e luz para os nossos caminhos. Deus, fala conosco, para a glória do teu nome, Pai. Assim eu te peço, Senhor, e te agradeço, Pai, no nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Glória a Deus. Amados, essa é uma das mensagens mais contundentes, mais constrangedor que Deus colocou no meu coração. Uma das mensagens mais difíceis de pregar nesta noite. Primeiro, porque eu sou indigno disso. Eu sou pecador, falho, como vocês aí. Mas o Senhor falou fortemente ao meu coração, concernente a essa mensagem, concernente a essa palavra há alguns dias. E para que você entenda, eu até quis mudar ela, mas a vontade de Deus, ela tem que prevalecer. Então eu peço a você nesta noite, ouça bem, com atenção, porque muita atenção é pouca. Guarde bem as palavras do nosso Deus, porque é o Espírito Santo que usa o ser humano, o vaso, porque o vaso é de barro, e a excelência do poder vem de Deus. Veja só a palavra a qual eu acabei de ler. Nós sabemos que essa palavra está no momento a qual Jesus estava pregando os seus primeiros sermões. São seus primeiros ensinos. E é daqui, é dessa base que vem toda a teologia cristã. Os apóstolos, quando deram continuidade, quando você vê, o texto fala assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos. É porque os apóstolos estavam presentes quando Jesus ensinou essa palavra. Porque no capítulo 5, no capítulo 6 e no capítulo 7, há uma série de ensino que Jesus nos traz. Ele fala a respeito de como devemos viver. Ele fala da conduta cristã. Então é chamado de Sermão do Monte. E esse sermão impactou tanto a nação, o povo e os discípulos naquela época, porque eles ouviram coisas que nem os fariseus, nem os saduceus, nem os escribas ensinavam. Mas Jesus, então, trouxe esses ensinamentos contundentes. Por que que ele trouxe esses ensinamentos? Por que que Jesus começou a ensinar essas palavras? Para que o povo voltasse a Deus. Como em todas as épocas, chega um período, chega um momento que o povo está a todo vapor, vivendo em santidade, vivendo em comunhão com Deus, vivendo em entrega total, mas chega um período que eles vão se acomodando, relaxando, e começa novamente trazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. E aí Deus então precisa intervir. E como é que Deus faz isso? Muitas das vezes Ele envia e permite que os inimigos do povo de Deus cativem alguns, matem alguns, para que o povo se arrependa e suplique pela intervenção divina.
Um dos maiores avivamentos, quase todos eles vêm quando o povo está sendo perseguido, quando o povo está sendo fragilizado. Aí vem o avivamento. Então, Jesus, quando ele veio, se você parar para pensar, você vê que no capítulo 4, antes de eles dar o seu primeiro sermão, ele vai ser levado para o deserto, para você ver que a missão de Jesus era tão importante, que ele precisou orar 40 dias e 40 noites. Ele não comeu e nem bebeu durante 40 dias e 40 noites. E mesmo assim, o adversário, o tentador, Satanás foi até ele o tentar, para que ele não cumprisse a vontade do Pai. Muitas das vezes Jesus se retirava para orar sozinho no monte, porque ele sabia o tamanho que era a sua missão. Agora veja esses ensinamentos. Veja hoje como que estamos vivendo, como que está hoje a humanidade, a sociedade. O que nós temos visto e ouvido: maldade, latrocidade, perversidade, todo tipo de coisas terríveis tem acontecido aos nossos olhos. E nós temos ouvido tanta barbaridade. E também dentro da igreja também tem acontecido o esfriamento, a apostasia, o aumento da iniquidade. Tem acontecido no nosso meio. Falsos cristãos, falsos pastores, falsos pregadores, falsas igrejas. É por isso, amados irmãos, que eu insisto nessas pregações. Por isso que eu insisto de pregar sobre a volta, sobre nós voltarmos a Deus, sobre nós voltarmos às antigas obras, ao primeiro amor, para que eu e você não seja pego de surpresa, porque Deus conhece as nossas obras. Lembra quando ele escreveu as igrejas da Ásia, e para todas as 7 igrejas a qual Jesus escreveu, o que ele disse? A mensagem principal, a palavra principal era: eu conheço as tuas obras, eu vejo as tuas obras, e eu sei as tuas obras. Essa foi a mensagem principal para igrejas da Ásia: Pérgamo, Esmina, Filadélfia, Laodiceia, Éfeso, Tiatira e Sardes. A mensagem principal foi essa: eu vejo, eu conheço e eu sei as tuas obras. Então, diante dos olhos de Deus, diante do Senhor, estamos todos nós nu, aberto diante de Deus. Agora veja, os 3 temas a qual eu li dentro do texto, dentro desse ensinamento. O primeiro tema é os 2 caminhos, que é do verso 13 ao verso de número 14. Depois, os falsos profetas. E eu titulei esse tema não só como os falsos profetas, como está escrito aí, mas também como falsos pastores e também falsos pregadores. E o tópico 3, mas ainda no tópico 2, nós temos aí, na leitura de Mateus capítulo 7, do verso 15 ao verso de número 20. E o último tópico, que engloba, que pega não só os pastores, nem os obreiros, mas toda a igreja, dos novos convertidos aos antigos crentes, que é do verso 15 ao verso de número 23, que é: quem entra no reino dos céus? Quem entra no reino dos céus? E eu já quero destacar para nós que aqui não são palavras de Mateus ou palavras de alguns discípulos, são
palavras de Jesus, do pastor do rebanho, do pastor da igreja e também do Criador do mundo, porque tudo foi feito por causa dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. João narra isso em sua carta. Então são palavras do nosso mestre, palavras de Jesus. Aperte o cinto, amado irmãos, porque isso é um remédio que nós vamos ouvir hoje, para que eu e você não seja lançado no lago de fogo de enxofre, para que eu e você não seja condenado, para que eu e você não seja lançado fora. Vamos lá. Vamos trabalhar o tópico 1. Os dois caminhos. Primeiro o sermão de Jesus. E aí ele começa dizendo, no capítulo 7. Ele diz, verso 13 e 14. Entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta, e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontre. Ele começa dizendo assim, que o caminho estreito, a porta estreita, são poucos que vão encontrar esse caminho, mas o caminho largo e a porta espaçosa, são muitos que encontram esse caminho. Porém, o caminho estreito e o caminho largo é o caminho da salvação, e são poucos. Mas o caminho da perdição, o caminho da condenação é o caminho estreito e a porta larga, e muitos encontram esse caminho. Ao meu ver e ao nosso ver, o que Jesus está dizendo? Que poucos que vão ser salvos. Poucos que vão ser salvos. Essas são as palavras de Jesus. Ok? Olha o que diz o alerta de Jesus. Quando ele ensina isso, o que ele quer despertar em nós? É que eu e você examine a nossa vida, por mais que Deus saiba, porque não seremos salvos pelo cargo que eu exerço, pastor, obreiro, diácono, presbítero, ou por uma função que eu faço na igreja, ou pela frequência dos cultos que eu tenho. Mas Deus conhece e sabe as obras de cada um aqui nesta noite, e daqueles que vão assistir essa pregação. Então, não se apegue às frequências dos cultos, ou o cargo que você tem, mas examine como que você e eu estamos diante de Deus. Porque Deus sabe, Deus conhece, Deus vê. É por isso que ele está dizendo. Então Lucas, capítulo 13, verso 22 ao 24, olha as palavras de Jesus agora. A Bíblia diz que ele percorria as cidades e as aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E disse-lhe dos seus discípulos: Senhor, são poucos os que se salvam? Uma pergunta. E aí Jesus responde, e ele respondeu, verso 24: esforçai-vos para entrar pela porta estreita, porque eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Esforçai-vos, igreja. Esforçai-vos, igreja, para entrar pela porta estreita. Esforçai-vos, porque nós sabemos, nós temos
dado por Deus, a palavra de Deus, tudo que está escrito para que eu e você coloquemos em prática. A Bíblia, ela é uma aplicação pessoal. E não adianta eu dizer para o Senhor que eu não sabia, porque Ele sabe. E também não adianta eu querer não conhecer para me justificar que eu não conheci essa parte, porque eu não li. Porque até nisso Deus cobrará. Porque Deus vai saber quando a pessoa não quer conhecer para não colocar em prática. Então lembra, vou repetir, diante de Deus, diante dos olhos do Senhor, todos estamos nus. Todos estamos nus. E vamos nos comparecer no tribunal de Cristo. Primeira parte. Segunda parte. Aqui, nessa primeira parte, entrou a igreja, os obreiros e os pastores. Toda a igreja. Segunda parte, os que serão cobrados. Quem é mais dado, mais será cobrado. Quanto mais dado, será cobrado. Quanto mais dado, será cobrado. Você não tem ideia como é que está a minha carne aqui. Porque eu também não estou fora para estar pregando para vocês. Eu também estou contido neste sermão, se eu não ouvir a voz de Deus. Agora veja, tópico 2. Os falsos profetas, falsos pastores, falsos pregadores. Volto a dizer, todos estamos diante de Deus. E quanto mais é dado, mais será cobrado. Mateus capítulo 7, verso 15 diz: acautelai-vos, porém, dos falsos profetas que vêm até vós vestidos como ovelha, mas interiormente são lobos devoradores. Pois seus frutos os conhecereis. Porventura, colhe-se uva dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Ou seja, Jesus está dizendo: acautelai-vos. Ficai atento, tome cuidado com aquele que diz que é pastor, com aquele que diz que é profeta, com aquele que diz que é pregador. Tome muito cuidado. Como que eu posso ter cuidado? Como que eu posso saber ou identificar se esse pastor, se esse pregador, se esse profeta é de Deus ou não? Pela palavra de Deus. É aqui que eu sei se de fato esse pastor, esse profeta ou esse pregador está contido. Se ele está na vontade de Deus, fazendo o ide do Senhor pela palavra de Deus. Para que eu e você não seja enganado. Jesus alertou a respeito disso em Mateus capítulo 24, quando ele disse que surgirão muitos dizendo: eu sou o Cristo. E aí muitos vão dizer: olha, Cristo está ali. Opa, não está aqui. Cristo está aqui. Não está aqui. Não, Cristo está lá. Não está lá. Cristo está na onde? E enganarão a muitos. Então Jesus está dizendo: acautelai-vos. Eles são interiormente, se veste como ovelha, fala como ovelha, anda como ovelha, mas são lobos devoradores. Lobos. O que o lobo faz? O que o lobo faz quando ele vê uma ovelha? O que o lobo faz quando ele vê um animal que não é um animal de ação? O que ele faz? Ele vai lá e devora. Ele não quer saber se é bebê, ou se é jovem, ou se é adulto. O lobo vai lá e mata, e devora. Assim são os pastores a qual Jesus está citando, os profetas a qual Jesus está citando, os pregadores a qual Jesus está citando. O que você quer dizer, pastor? Eles são lobos devoradores. O que ele quer de você? Seu dinheiro, sua lã. Ele não prega para que Cristo salva. Ele prega para que ele seja rico. Ele ensina para que ele tenha abundância. Mensagens mentirosas, falsas, que não está contido na palavra de Deus, pegam o texto, interpretam de uma forma errada, para atingir o alvo que eles querem.
Então tome muito cuidado. Os falsos mestres exteriormente parecem justos, mas interiormente são lobos devoradores. Vejam o que Jeremias falou a respeito dele. Um profeta do Senhor que chorava. Vejam o que Jeremias relata. Jeremias capítulo 23. Nós vamos ler do verso 9 ao verso de número 17 para a nossa meditação. Quanto aos profetas, aí Jeremias dizendo: já o meu coração está quebrantado dentro de mim, todos os meus ossos estremecem, sou como um homem embriagado, e como um homem vencido de vinho, por causa do Senhor, e por causa das suas santas palavras. O que Jeremias está dizendo? Eu sofro, eu estou arrebentado, eu estou quebrado, eu estou desanimado. Por quê? Por causa do Senhor que é santo, e também por causa da sua santa e gloriosa palavra. Veja o verso 10. Por que a lamentação de Jeremias? Ele sabe que Deus é santo, e ele sabe que os profetas e o povo estavam zombando de Deus, estavam fazendo coisas abomináveis, e o profeta do Senhor está gemendo de chorar, chorando dores de parto, por ver pessoas zombando de Deus, vivendo uma prática contrária à palavra do Senhor. E um homem de Deus, Jeremias, profeta do Senhor, está se lamentando e chorando. Agora veja o 10. Porque a terra está cheia de quê? De adúlteros. A terra chora por causa da maldição. Os pastos dos desertos se secam, porque a sua carreira é má, e a sua força não é reta. Verso 11. Porque tanto o profeta como o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Aí Jeremias sendo usado por Deus para dizer como é que está os profetas, os líderes religiosos, que deveriam levar a mensagem verdadeira, que deveriam ser trombeta de Deus para anunciar o juízo de Deus, estavam profetizando coisas que Deus não estava mandando dizer. Eles estavam contaminados. Isso está se referindo, irmão José, aos profetas de antigamente. Quem eram os líderes de antigamente? Os reis, os profetas, os juízes e os sacerdotes. Quem são esses quatro que eu estou citando? Representante de Deus, para guiar o povo, para instruir o povo, para levar o povo para Deus. Mas eles estavam corrompidos, estavam levando o povo a caminhos tortuosos. Verso 12 diz: portanto, os seus caminhos lhe será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles mal no ano da sua visitação, diz o Senhor. O que Deus está dizendo? No dia do juízo, eu vou encontrar esses profetas, eu vou encontrar esse sacerdote, eu vou encontrar a liderança, e vou conversar com eles, e vou lançá-lo no lago de fogo e de enxofre. Nos dias de hoje, ai dos pastores, ai dos pregadores, quando esse dia chegar, não vai adiantar dizer o que fez, porque Deus conhece as vossas obras. Então ninguém escapa. Por isso que eu disse que eu estou aqui indigno de pregar a santa, gloriosa palavra de Deus, porque também estou inserido como pastor, representante de Jesus Cristo aqui na terra, como servo e mordomo de Cristo. Verso 13 diz: nos profetas de Samaria bem vi loucura, profetizavam da parte de Baal e faziam errar o meu povo, Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo uma coisa horrenda, pior do que os profetas de Baal, meu Deus do céu, pior do que os profetas de Abera. O que Jeremias está dizendo? Eu vi que os profetas de Baal enganou, mas os profetas de Israel, de Jerusalém, são piores do que o de fora. São piores do que o de fora. E nós não temos visto isso? Profeta do Pix, profeta de prosperidade, profeta das bênçãos,
mas não tem. São poucos, não posso dizer que não tem, mas são poucos que pregam a verdade. Não é a maioria. Mas o que nós temos é vários profetas desse tipo, que falam em nome de Deus, dirigem uma igreja em nome de Deus, mas são pior do que os profetas de Baal. Quer que eu traduzo? São pior do que aqueles líderes que vivem no candomblé. São pior do que aqueles líderes que fazem feitiçaria. É isso que o texto está dizendo, amado irmão. Olha como que estava subindo o perfume nas narinas de Deus, como esgoto. Olha só, cometem adultérios. Quantos pastores e profetas e pregadores trocaram de esposa como se trocasse de roupa? E aqueles que ainda têm a esposa e a amante e a acompanhante. Ah, diante de Deus, isso vai cair, porque todos estamos nus. Vai cair. Cometem adultérios e andam com falsidade, e fortalecem as mãos dos malfeitores, para que não se convertam à sua maldade. Eles têm se tornado para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra, piores do que Sodoma e Gomorra. Verso 15: portanto, assim diz o Senhor dos exércitos acerca dos profetas. Ainda vai chegar na igreja. Eis que lhe darei a comer lonsna, e lhes farei beber águas de fel, coisas horríveis. Jesus está dizendo, o juízo virá. O juízo virá contra vocês que falam em meu nome. Porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. O que Jesus está dizendo? Era para vocês levar a mensagem e converter o povo, instruir o povo, ensinar o povo a viver para mim, a andar em santidade, a ter uma vida plena com Deus. Mas vocês fazem ao contrário, vocês fazem eles beber do cálice da imoralidade. Vocês fazem ele profanar o Deus Todo-Poderoso. Verso 16: assim diz o Senhor dos Exércitos: não dê ouvidos às palavras dos profetas, que entre vós profetizam, fazem-vos desvanecer, falam de visão, falam da visão do seu coração, não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E qualquer que anda em segundo a dureza do seu coração, dizem, não virá mal sobre vós. Esses profetas estavam dizendo em nome de Deus, ó, vai haver paz. Lembra de Acabe? Lembra de Acabe? 400 profetas profetizaram, vai que você vai voltar. E Micaías ou Miqueias disse, não vai voltar. Veja o rebanho sem pastor, Acabe. Por você não ter se convertido, não ter se arrependido, você não vai voltar. E Israel ficará sem liderança. O que Deus está dizendo para vocês, igreja? Vocês membros, que tem um pastor, seja onde for, Deus está dizendo para vocês, não ouça, não receba a mensagem desses falsos profetas. Mas para que eu saiba que essas mensagens é falsa, que esse pastor é falso, que esse profeta é falso, que esse pregador é falso, eu preciso conhecer a lei de Deus. Veja o que o salmista disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, Senhor. Olha o que diz Salmo 1, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiro de águas, aonde as suas folhas não caem, e tudo o que fizer prosperará. É pela palavra que você conhece esse falso profeta, falso pastor, falso pregador, falsa mensagem. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Efésios capítulo 5, verso 6 diz,
Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Que ninguém vos engane, porque se você der ouvido, seguir os ensinamentos e continuar seguindo e não mudar de vida, continuar na prática, tanto os falsos pastores, tanto os falsos pregadores, profetas, vão sofrer o juízo de Deus, e você também, que não deu ouvido à voz de Deus e continuou vivendo as mesmas práticas, a qual Deus conhece, a qual Deus vê, Deus sonda, Deus vê quando você dorme, Deus vê quando você levanta, Deus vê quando você vai trabalhar, Deus vê quando você volta do trabalho, Deus vê quando você vai para a faculdade, Deus vê quando você volta da faculdade, Deus vê quando você está nas redes sociais, Deus vê quando você está diante da televisão, Deus vê, Deus vê, Deus vê, Deus vê. Então se arrependa. Talvez será uma das minhas últimas mensagens sobre essa igreja. Deus vê. Louvado seja Deus, Deus vê. Louvado seja Deus. 1 João, capítulo 4, verso 1, para nós fecharmos esse tópico. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se o espírito são de Deus, porque já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Não está só aqui no Capão Redondo, não está só no estado de São Paulo, não está só no Brasil, está ao redor do mundo. Por isso que eu peço para vocês lerem a Bíblia. Por isso que eu peço para vocês apertar o pastor. Por isso que eu peço para vocês não fechar a Bíblia. Por isso que eu peço para quando eu estiver pregando, fica com a Bíblia aberta, conferindo o que eu estou falando. Se tiver contido na palavra de Deus, amém. Se não tiver, pastor, o que você falou não está contido na palavra de Deus, me aperta, me coloca na parede, mas não deixa ser levado por vento de doutrina. Não deixa ser enganado, pelo amor de Deus. Você não pode ser, Deus te libertou, te livrou da condenação, do pecado, não para o pastor, ou praga, ou igreja amordaçar você. Se sabemos que algo está errado, temos que denunciar. Não cai nessa que pastor que fala, que pregador que fala que só Deus pode me repreender. Quem foi que disse isso? Uma criança com a Bíblia aberta pode sim repreender o pastor da casa de Deus. Isso é para amedrontar a igreja, é para amedrontar os obreiros. É para que essas igrejas, é para que os membros, é para que os obreiros fiquem presos. E aí sabe que está errado. Ô irmão, sabe que está errado. Ah, irmão, você acha que você vai ficar isento disso? Sabe que está errado. Permanece, não faz nada. E continua no erro. Último tópico para todos. Quem entra no reino do céu? Já se fez a pergunta? Senhor, o Senhor tem se agradado da minha vida. Senhor, eu sou pecador, eu sou falho, eu cometo erros, mas eu tenho dado o meu melhor. O Senhor tem visto as minhas obras, o Senhor tem se agradado do jeito que eu estou, do jeito que eu estou te servindo, do nome que eu levo de ser um cristão. Como é que está a minha vida diante de ti? Você já fez o autoexame? Como Paulo fala, examine-se, pois o homem a si mesmo. Examine-se, pois o homem a si mesmo. Mateus capítulo 7, verso 21 ao 23, diz assim, último tópico, quem entra no reino do céu? Nem todo o que me diz, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que estás no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome, e em teu nome não expulsamos demônios, e em teu nome não fizemos muitas maravilhas? Então lhes direis abertamente, nunca vos conheci,
Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Veja só esse texto aqui. Eu me lembro de Jonathan Edwards, quando ele pregou o sermão dos pecadores na mão de um Deus irado. Jonathan Edwards ficou 3 dias sem comer, sem beber, orando para pregar esse sermão. E a história conta, quando ele estava pregando o sermão, ele estava lendo. Ele só lia aquilo que Deus tinha dado a ele. Alguém cutucou nele e disse: Edron, pare, porque as pessoas estão gritando, dizendo que já estão no inferno. Ele sentiu como se os seus pés estavam pegando fogo. Ele orou 3 dias e 3 noites. E as pessoas começaram a se arrepender. Hoje, uma pregação como essa, tem pessoas que nem dão importância, fazem pouco. Não quero ouvir. Não dou importância a uma mensagem tão salvadora. Você está pensando que vocês vão fugir da ira vindoura? Se não se arrepender, você está pensando que a desculpa que nós vamos dar para Deus vai ser passagem livre quando a gente dá um jeitinho. A gente dá um jeitinho para entrar em empresa, muda o lerite para comprar o carro. A gente muda, a gente aumenta, a gente faz uma série de coisas para ter aquilo que a gente quer. Você acha que para ter a salvação vamos poder dar um jeitinho negativo? Com Deus não tem negócio. Com Deus não tem jeitinho. Com gerente de banco tem. Com o patrão tem. Com algumas pessoas tem. Você consegue dar jeitinho. Mas diante de Deus não tem jeitinho não. Diante de Deus, se tiver qualquer rapinha, qualquer gravetinho, não conheço. Senhor, eu esqueci. Não tem que esquecer. Eu lembrei você. Eu avisei, você não me ouviu. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, vós que não conheço. Você está achando que esse sermão de hoje é um dos mais duros que eu estou pregando? É duro assim? Se você vê quando Deus se apresentar com o corpo glorificado, Jesus fica agora com o corpo glorificado, transformado, e está lá a igreja com ele, aí vai estar todo mundo diante do trono. Quando chega lá, não vai ter jeitinho, não vai ter desculpa, não vai ter como culpar as pessoas. Foi por causa da minha esposa, foi por causa do meu esposo, por causa do meu pai, da minha mãe, ou do irmão, ou do irmã, do pastor. Não adianta. Ele vai dizer: eu anunciei a você, eu falei para você olhar para mim, eu falei para você ver eu como exemplo, eu falei para você me seguir, porém você seguiu os outros, ouviu os outros, colocou o homem como exemplo para você, sabendo que o homem é pecador. Se você tivesse olhado para mim, você estaria firme. Então, amados irmãos, esse texto deixa bem claro que não é pelo cargo, pelas obras, pelos milagres que vamos entrar no reino de Deus. Veja o que diz Oséias capítulo 8, verso 1 ao verso de número 4. Põe a trombeta à tua boca, ele virá como a águia contra a casa do Senhor, porque transgrediram a minha aliança e se rebelaram contra a minha lei, e a mim clamarão: Deus meu, nós, Israel, te conhecemos. Verso 3: Israel rejeitou o bem, o inimigo persegui-lo-á. Verso 4: eles fizeram reis, mas não por mim, constituíram príncipe, mas eu não soube. Da sua prata e do seu ouro fizeram ídolos para si, para serem destruídos. É mais ou menos assim.
Porque a pessoa tem dinheiro, carro, casas, e aí ele diz: Deus tem me abençoado. Deus tem me abençoado. E aí vive uma vida contrária à palavra de Deus. E aí atribui que Deus tem abençoado usando o nome de Deus em vão. Compra o carro modificando o olerite, aí diz: Deus tem me abençoado. Compra-se casa modificando o olerite, aí diz: Deus tem me abençoado. O que é isso? Para me deixar mais claro ainda, são pessoas que corrompem. Aumenta, fala que ganha 2.000 e diz que ganha 5.000. E diz: Deus tem me abençoado. Antigamente, quando se falava o nome de Deus em vão, as pessoas caíam duras no chão. E diz: Deus tem me abençoado. Outra coisa, levantaram homens, colocaram na frente do rebanho, mas eu não mandei. Mas eles colocaram por causa do quê? Dízimos e ofertas. Ah, esse homem aqui, o pastor Alessandro, ele tem um dízimo de 10.000 reais. Mas o irmão José dá 100 reais. Ah, então coloca o irmão, pastor Alessandro, para ser pastor. O irmão José não, o dízimo dele é pouco. Não serve. É isso que está acontecendo aqui no texto. Lucas capítulo 13, verso 25 ao verso 28. Quando o pai de família se levantar e cerrar a porta, e começar de fora a bater a porta, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E respondendo ele, vos disser: não sei de onde vós sois. Então começarei a dizer: temos comido e bebido na tua presença, e tu tens, olha só, ensinado nas nossas ruas. E ele vos responderá: digo-vos que não vos conheço, nem sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais a iniquidade. Olha o 28. E ali haverá choro e ranger de dentes, quando vides Abraão, Isaque e Jacó, e todos os profetas no reino de Deus, e vós lançado fora. Comemos, bebemos, Senhor. O que o texto quer dizer? É simples. Senhor, eu tenho 40 anos de crente, eu estava lá, Senhor, todas as vezes. Eu estava na oração, eu estava na vigília da noite, eu tomei todas as ceias, eu estava lá, Senhor, eu participei. Aí Jesus está dizendo: não conheço, nunca vi. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Aí o que vai acontecer? Como aconteceu na parábola de Jesus. O rico, toda a fortuna, riqueza, corrupção e dinheiro, e o Lázaro pobrezinho servindo ao Senhor. Ambos morreram. O que aconteceu? O rico foi para o Hades e o Lázaro foi para o seio de Abraão. Aí o rico está lá clamando: Pai Abraão, peça para que Lázaro molhe a ponta de um dedo para que ele venha refrescar a minha língua. Aí Abraão disse: não tem como, não dá, está dividido. Não tem como você ir ou vir até aqui, e não tem como eu ir até você. Aí o que ele diz então? Abraão, deixa eu voltar, ou mande alguém voltar dos mundos mortos, para pregar o evangelho lá, para minha família, para o meu pai, para minha mãe, para os meus irmãos. Aí sabe o que Abraão responde? Não, pode deixar, que lá tem a lei e os profetas. O que Abraão está dizendo? Não, lá tem a palavra. Se a palavra não convencer, não resolve. Se a palavra não transformar, não resolve. Se a palavra não mudar, não resolve. Pode fazer o que for, pode enviar profeta que faz o céu fechar para não haver chuva, pode enviar profeta para fazer paralítico andar, mas se a palavra não resolver, não adianta. Somente a palavra convence o homem do pecado, junto com o Espírito Santo. É a palavra que transforma, é a palavra que liberta, é a palavra que alimenta, é a palavra que morreu na cruz do Calvário para dar vida e vida com abundância para aqueles que confessaram os seus pecados e entregar sua vida a Jesus. Não importa o que você fez.
Louvado seja Deus. Gente, esse texto que eu vou ler é um texto, agora, que eu preciso da sua atenção. O que nós vemos muito hoje? Nessas igrejas, muita cura. Acontece cura lá. Muita cura. Nem toda cura é Deus que faz, tá? Porque Satanás se transforma em anjo de luz. Eu vou te mostrar um texto de um profeta, um sumo sacerdote. Veja só, João capítulo 11, verso 45 ao verso 51, para que eu e você pague com essa maneira de dizer, está tendo cura naquela igreja, vamos para lá porque Cristo está lá. Está tendo revelação naquela igreja, vamos para lá porque Cristo está lá. Se a palavra de Deus não estiver, Cristo não está nessa igreja. É como a igreja de Laodiceia. Então agora veja só o que o texto diz. João capítulo 11, verso 45 ao 51. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Mas alguns deles foram ter com os fariseus e disseram-lhe o que Jesus tinha feito. Verso 47. Depois, os principais sacerdotes e os fariseus formaram um conselho e diziam, que faremos? Porquanto este homem faz muitos sinais, se referindo a quem? A Jesus. Se deixarmos assim, todos crerão nele. E virão os romanos e tirar-nos-ão ao nosso lugar e a nação. Olha Caifás agora, sumo sacerdote, representante de Deus. Veja o que ele vai dizer. E Caifás, um deles que era sumo sacerdote, naquele ano lhe disse, vós nada sabeis, nem considerais que nos convém que um homem morra pelo povo, e que não pereça toda a nação. Olha o 51. Ora, ele não disse isso de si mesmo, mas, sendo sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus havia morrer pela nação. Deus usou Caifás para revelar que era necessário um homem morrer pela nação, do que a nação morrer pelo povo. De fato, ele estava sendo usado por Deus para dizer que Jesus viria para morrer pela humanidade. E a humanidade, aqueles que confessaram a Cristo Jesus, seriam salvos por causa do sangue e do corpo de Cristo. Sumo sacerdote Caifás foi salvo por causa disso? Não. Ele mesmo foi que condenou. Ele mesmo que comprou Judas com 30 moedas de prata para matar a Jesus. O que eu estou querendo dizer? Que não é o dom que eu tenho, se eu profetizo ou não, se eu prego ou não, se eu canto ou não, se eu trabalho na igreja ou não, isso não quer dizer que eu faço essas coisas, ou porque as pessoas se convertem por minha vida, por intermédio da minha vida, que eu sou salvo por causa das obras. Não, eu não sou salvo por profetizar e as coisas acontecer. Eu não sou salvo porque eu prego e as almas se rendem a Cristo. Eu não sou salvo pelas obras, eu sou salvo por causa de Cristo. Então eu devo temor a Deus. Eu tenho que ter uma vida santa com Deus. Eu tenho uma vida purificada, uma vida santificada. Eu preciso nascer de novo, senão eu não vou herdar o reino de Deus. Aleluia. E é isso que o texto diz. Conclusão. Quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu sei que hoje eu estou muito altivo. Não fique com a altivez da minha voz. É a eloquência. Mas pegue o conteúdo, que é a mensagem, a palavra de Deus. Está escrito. Se alimente do que está escrito. Talvez possa ser a sua última chance. Você não sabe se amanhã você vai acordar. Deus tem te dado tanto livramento, tanta oportunidade para você se arrepender, para você voltar para Cristo. Talvez possa ser a sua última chance dessa noite, e amanhã pode ser tarde. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao 3 diz assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Ainda que tivesse o dom de profecia, e conhecesse todos os mistérios e todo o conhecimento,
E ainda que tivesse toda a fé, de maneira tal que transportasse os montes, e não tivesse amor, nada seria. E ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Qual é os dois maiores mandamentos? Amar a Deus acima de todas as coisas, e ao teu próximo a ti mesmo. Se você não ama a Deus, você pode fazer todas essas coisas, nada adianta. As obras não adiantam, a profecia não adianta. Então eu tenho que amar a Deus de todo o meu coração, de toda a minha força, de todo o meu entendimento, e amar o meu próximo como a ti mesmo. É isso que Paulo está dizendo. Se não tiver amor, não funciona, não adianta. Há pessoas que pregam por vaidade, cantam por vaidade, pastoreiam por vaidade, pregam por orgulho. Tem pastores orgulhosos, iracundo, arrogante, pastor autoritário, ditador. Há pregadores dessa forma, que pregam por vaidade, por holofodio. Faz tudo isso, mas se não tem amor, não adianta. Irmão José, pode vir, filho. Louvado seja Deus. Amém, igreja. Feche os teus olhos por um minuto. Pai, que o Senhor possa falar melhor aos corações do teu povo nesta noite. Só o Senhor tem o poder de transformar, de convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Deus, transforma, desperta, Senhor, desperta, Pai. Só o Senhor tem esse poder. Tem muitos que estão dormindo, estão com sono, dormindo nos braços do mundo, achando que está te agradando, ó Deus. Ó Deus, toca nos corações. Eu sei, Pai, e eu confio em Ti, nessa mensagem tão contundente, tão confrontante, que o Senhor nos deu nesta noite. Eu sei que isso é o Teu amor, é a Tua compaixão, é a Tua misericórdia, para que não seja tarde. Deus, em nome de Jesus. Amém. Amados, estou concluindo. Mateus capítulo 25, verso 1 ao 13 diz: Então o reino do céu será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes, e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí veio o esposo. Sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: Dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagaram. Mas as prudentes responderam, dizendo: Não seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem, comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, disse: Em verdade vos digo que não vos conheço. Aí o verso 13 diz: Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amados, o reino do céu é como as 10 virgens. 5 eram loucas, 5 eram prudentes. As loucas, quando o noivo veio, por não ter guardado o azeite, acabou-se. E eles correram atrás para comprá-lo, mas não encontrou. E pediram para entrar, bateram na porta: Deixa eu entrar.
Aí o Senhor disse: eu não vos conheço. Mas ainda isso não aconteceu. Ainda Jesus não voltou. Então o que Jesus está dizendo para mim e para você, igreja? Vigiai, pois porque não sabeis o dia nem a hora que o Filho do Homem há de vir. Você que ainda não serve a Jesus Cristo, que ainda vive neste mundo, fazendo tudo que você cometeu ou comete, que é contrário à palavra de Deus. Você está vivo, você está respirando, é porque você está debaixo da misericórdia de Deus. Ainda dá tempo de você pedir perdão dos seus pecados e voltar para Cristo antes que seja tarde. Olha o que diz Mateus capítulo 16, verso 24 e 27. Então disse Jesus aos seus discípulos: se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome sobre si a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro, se perder a sua alma? Ou que dará o homem em recompensa da sua alma? Verso 27, porque o Filho do Homem virá na glória do seu Pai com os seus anjos, então dará a cada um segundo as suas obras. Perca a sua vida neste mundo por amor a Cristo. Negue-se a si mesmo pelo amor de Deus. Você não vai perder a sua vida. Você está perdendo a sua vida se você continuar nessa prática. Negue essas vontades, essas paixões, bebida, droga, prostituição, mentira, outras coisas contrárias. Negue-se, viva para Deus. Se você fizer isso, você vai encontrar a vida. Você vai achar a sua vida e vai viver eternamente com o Senhor. Então se arrependa dos seus pecados. E vós, igreja, ouça a voz de Deus. Renuncia, tira tudo aquilo que tem te afastado do Senhor. Limpa a tua vida hoje. Reconheça os seus pecados, para que você encontre a sua vida em Cristo. Você só vai ter vida eterna se você encontrar a sua vida em Cristo, porque Deus conhece as suas obras. Então, quem quer vir após mim, negue-se a si mesmo, negue as suas paixões, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Confesse os seus pecados. Olha o que diz 1 João capítulo 1, verso 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos a nós mesmos e não há verdade em nós. Olha o 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Confessa os seus pecados hoje. É para Deus que você tem que confessar. Saia daqui transformado hoje. Você quer saber? Tem gente que já está olhando o relógio agora, mas fica várias noites, até tarde, assistindo coisa que não deve, falando da vida alheia, e não tem pressa de sair dessa imundícia. Não tenha pressa de sair da casa de Deus aqui nessa noite. Deus está falando conosco, está nos chamando ao arrependimento, porque Ele nos ama. Olha o que diz Provérbios capítulo 28, verso 3. O que encobre as suas transgressões nunca prosperará, mas o que as confessa, alcança misericórdia. Não encubra aquilo que Deus já sabe. Você pode esconder da sua esposa, do seu esposo, dos seus filhos, dos irmãos, do pastor e da igreja, mas de Deus você não esconde. Confessa os seus pecados. Não importa o que você fez, pode ter feito coisas mais horríveis, mais absurdas. Se você confessar, você vai ser perdoado. Você vai ser abraçado. Ele vai te dar uma nova veste, vai colocar um anel no seu dedo, vai renovar a aliança contigo. Confessa hoje. Olha o que diz Salmo 32, verso 3 ao 5. Quando eu guardei em silêncio, envelheceram os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim. O meu humor se tornou em sequidão de estio. Verso 5. Confessei-te o meu pecado e a minha maldade não encobri. Dizia eu: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoastes a maldade do meu pecado. Confessa hoje, não saia daqui. Não saia daqui sem Jesus. Não saia daqui sem Jesus, pelo amor de Deus. Você é uma alma preciosa. Você é uma alma preciosa. Salmo 51, verso 1 ao 12 diz:
tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado, porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Verso 4: contra ti somente pequei e fiz o que é mal à tua vista, para que sejas justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que ama a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais branco do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos e que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Olha o 10: cria em mim, ó Deus, um coração puro, renova em mim o espírito reto. Não me lance fora da tua presença, e não retire de mim o teu Espírito Santo. Torna-me a dar alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Faça como Davi, confessa os seus pecados diante de Deus, confessa a Ele, peça para que o Senhor te perdoe, confessa. Não saia do mesmo jeito que você entrou hoje, porque você está correndo risco de vida, mas confessa. Jesus disse: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ele aponta o seu pecado, ele mostra o seu pecado, para tratar o seu pecado, e para que você saia daqui purificado, limpo, santificado e lavado pelo sangue do Cordeiro. Louvado seja Deus. Feche os teus olhos para que eu venha orar por você, e nós irmos para a ceia. Todos vocês, Deus cuida da porta. Deus cuida da porta. Oh Pai, nós ouvimos, Senhor, a Tua palavra nesta noite. E diante desta palavra, não estamos mais inocentes. Oh Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai. Senhor, perdoa os meus pecados, as minhas falhas, as minhas fraquezas e iniquidade. Me limpa, Senhor. Me purifica, me santifica. Tira todo o mal que há em mim. Deus, se tem alguma coisa em mim que precisa ser mudado, o Senhor mostra para que eu venha mudar. Se tem alguma coisa que eu tenha feito a Ti que não tem Te agradado, Senhor, me convença, Pai, do meu pecado, para que eu venha enxergar e tirar, Senhor, da minha vida. Deus, no nome de Jesus, toma, Pai, a Tua igreja nas Tuas mãos, o Teu povo, os obreiros, os visitantes, cada membro, Senhor, toma eles nas Tuas mãos, e que o Senhor possa ter um encontro, como Saulo teve um encontro contigo. Nós possamos ter esse encontro e acordar mais fervoroso, acordar com vontade de Te adorar, acordar com vontade de Te servir. Toma nas Tuas mãos o Teu povo e a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém. Os obreiros podem vir para a gente servir a ceia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. A ceia é para as pessoas que são batizadas. E você que não é, veja como é que é feita a ceia.
E você que quer tomar ceia e não é batizado ainda, confessa a Cristo, se batiza e aí você vai participar da ceia do Senhor. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios capítulo 11. A partir do verso 23. Olha o que diz a palavra do Senhor. Porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, isto é meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão ou beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe dignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Portanto, meus irmãos, quando vos ajuntais para comer, esperai um pelos outros. Mas se alguém tiver fome, coma em casa, para que vos não ajunteis para a condenação. Quanto às demais coisas, ordená-lo-eis quando for ter convosco. Amém? Glória a Deus. Nosso irmão José, ora a Deus apresentando o pão. Glória a Deus. Oremos. Maravilhoso e eterno Deus e Pai que estás nos céus. Senhor, apresentamos esse pão aqui, Senhor Deus, como símbolo do teu corpo que foi repartido ali na cruz do Calvário. Senhor Deus, abençoa cada um dos teus filhos que vai participar, Senhor. E nós temos, Senhor Deus, a certeza que em breve iremos participar, Senhor, dessa ceia no teu reino. Senhor, abençoa cada um dos teus filhos agora, Senhor Deus. Vai dando a cura, a libertação, purifica. Em nome do teu Filho amado, Senhor Jesus. Amém. Todos pegaram o pão. Amém? Disse-lhe Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós, fazei isto em memória de mim. Os irmãos podem sentar e aí os obreiros podem distribuir, tá bom? Aí a igreja pega o pão e espera, tá? Pra gente participar juntos, tá bom? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós
todos pegaram o pão? Amém? Glória a Deus. Disse-lhe Jesus: tomai e comei, isto é o meu corpo que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Comei todos. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Bem mais que as forças, poder e rei, Glória a Deus. que a natureza em tudo que se fez. Bem mais que tudo, criado por Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Início, meio e fim. Glória a Deus. Bem mais que os mares, bem mais que o sol, Glória a as Deus. maravilhas que o mundo conhecer, Glória a Deus. e Glória a as Deus. riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim. Pensou em mim, me amou. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Oh, Espírito Santo, na verdade. Bem mais que as forças, Adore ao Senhor. Amados, entra no Santo do Santo. Vai aos pés de Jesus nesta noite. Bem mais que tudo, criado por tuas mãos. Deus, mesmo és início, meio e fim. glória a Deus. Bem mais que os mares, Bem mais que o sol mais que o sol, e as maravilhas. que o mundo conhecer. Ai, tá, glória a Deus. Tesouro, Tesouros desta terra, glória a Deus. Incomparável é pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu, pensou em mim. Oh, glória a Deus. Adore a Jesus com toda a sua alma. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim. Ele me amou, Ele te amou. Como a flor machucada no jardim. Morreu por mim, pensou em mim.
de Calamaia. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Adore a Jesus. Adore a Jesus. Oh Espírito Santo de Deus, que leva a igreja a adorar aquele que vive e reina para todo sempre. Oh Espírito Santo, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo, que nos faz nos derramar na presença do Deus Todo-Poderoso, aquele que derramou o seu sangue na cruz do Calvário e foi moído pelos nossos pecados. Sangue puro, carmesim, calamachoga de calamaia. Oh Deus Todo-Poderoso, que pelo pacto do sangue e do corpo nos lavou e nos remiu e nos comprou e nos resgatou da condenação eterna, da morte eterna, para vivermos para a glória do teu santo nome. Oh Deus Santo, nós estamos nesta noite, Senhor, relembrando através deste suco do pão que simboliza nesse exato momento o pão que foi moído na cruz. E esse sangue, o suco que simboliza o teu sangue, que foi derramado na cruz do Calvário, como pagamento dos nossos pecados, como resgate da humanidade, como pacto da nova aliança, Senhor. Obrigado, Pai. Continua conosco, Senhor. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Oh, glória a Deus. Oh, glória a Deus, glória a Deus. Amém. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazer isso todas as vezes que beberdes em memória de mim. A igreja pode sentar e os obreiros podem distribuir. Amados, continue adorando a Jesus, louvando ao Senhor. Declare o seu amor. Diga o tanto que você o ama. Oh Deus, oh Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Calamachoga de calamaia. Calamanamana, calamachoga de calamaia. Ajuda, rei. Calamachoga de calamaia. Calamachoga de calamaia. Aleluia, 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 aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Todos pegou o cálice. Fecha os teus olhos. Imagine Jesus na mesa com seus discípulos, pegando o cálice e dando para cada um deles, passando de mão em mão, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Disse Jesus: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Bebei todos
Glória a Deus. Adore a Jesus. Poderoso é. Glória a Deus. Ele veio para nos salvar. Ele veio para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga aos cansados, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e se levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Diga para os abatidos, não percam a fé. Poderoso é o teu Senhor, quando clama seu nome. Ele então virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Ele é o teu refúgio. Glória a Deus. Uma torre na tristeza, fortaleza em meio à batalha. Ele vem pra te salvar. Ele vem para te salvar. Diga ao cansado, o teu Senhor virá. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Contemplar o Senhor e te levantarás. Ele vem para te salvar. Glória a Deus. Glória a Deus.